Eu levei 32 anos para aprender tudo isso que eu vou trazer para vocês hoje. E quando eu decidi fazer vídeo, decidi que eu faria vídeos pro YouTube, eu comecei a listar aprendizados da vida. E eu comecei a ver, gente, que esses aprendizados iam para vários aspectos: relacionamento, dinheiro, negócio, tudo. Então, para começar, eu selecionei os 5 conselhos que eu gostaria muito de ter recebido quando eu era mais nova, quando eu estava lá na casa dos 20 anos. Gostaria muito. Que são os conselhos egoístas. Conselhos egoístas que eu gostaria de ter recebido, mas eu aprendi. Aprendi e virou uma expertise na vida. Conselho número 1, óbvio, seja egoísta. Não negocie, não coloque seus objetivos, seus sonhos, coisas que são prioridades para você em segundo lugar, tá? É aquela velha história de você ir ajudando o crescimento do coleguinha, potencializando o crescimento do fulano e de você ficando para trás. Ah, me ajuda a comprar carro. Aí a pessoa tem carro e você anda a pé. Ah, mas eu tô precisando de ajuda para começar a estudar tal coisa. Aí a pessoa se especializa em alguma coisa e você fica sem estudar o que você quer. Esses são só exemplos. Isso serve para diversas situações. E aí, quando você não é egoísta, nesse sentido, tá bom? Vocês conseguem compreender isso. Ser egoísta no sentido de não negociar coisas para você inegociáveis. Coisas que são importantes para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E aí você serve como um impulsionador para outras pessoas, enquanto isso você vai ficando para depois, para depois, para depois, para depois. E quando você vê, você já tá lá na casa dos 30 e ainda você nem tem o seu primeiro carro. Tá lá na casa dos 30 e nem consegue trabalhar com o que você realmente gosta. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre a minha expectativa, né? Quando eu tinha os meus 20 anos. Na verdade, um pouco antes, ali na casa dos 17 até os 19 anos. Eu realmente imaginava que quando eu entrasse na década dos 20, seria, assim, a melhor década da minha vida. E foi plenamente o contrário. Foi uma das décadas mais difíceis que eu precisei viver. Mas hoje, vivendo os 30 anos, 32 anos, eu tenho muita certeza em dizer que foi o período em que eu mais aprendi. Lógico, aprendi na dor, porque dificilmente a gente consegue aprender no amor. Mas foram, assim, aprendizados extremamente grandes. E que hoje eu trago pra mim como algo que eu não quero repetir. Então, esse foi o conselho número 1. O conselho número 2 que eu quero trazer pra você. Na verdade, todos os conselhos aqui, eles são interrelacionados. Então, vocês vão perceber que tem relação entre eles e que, no fim das contas, eles são um combão de tudo que você deve fazer e levar pra você. Conselho número 2. Trabalhe sua autoestima. Mais uma vez, não se coloque em segundo, terceiro, quarto, último lugar. Seja sua prioridade. Sua imagem importa. A forma como você cuida da sua mente, nutre, essa é a palavra. A forma como você nutre a sua mente, nutre o seu corpo, o seu espírito, tudo aquilo que é importante para você. Porque quando você se menospreza, quando você não trabalha a sua imagem, quando você vai se deixando para lá, como que você vai cuidar dos seus? Eu falo isso como mãe, porque eu passei por isso. Não me cuidava, não me amava, não me olhava. Como eu seria uma boa mãe se eu não me amava? Como você vai amar se você não se ama? São coisas para você refletir. E aí, como que você vai dar o melhor para sua família ou para você se você não tá bem? Se você não se cuida, se você não se olha, se você não presta atenção em você. Então, trabalhe sua autoestima. Não se deixe para depois. A gente vai até fazer um vídeo relacionado a isso, com a questão de imagem, mas hoje eu não vou entrar em detalhes assim. Mas no outro vídeo eu vou comentar mais sobre como foi essa minha experiência de realmente me abandonar, me esquecer. Hoje eu ainda tenho um caminho bem grande para trilhar, mas eu já tenho essa consciência. Antes eu não tinha essa consciência de que eu tinha me abandonado, de que eu tinha me deixado para lá, não me cuidado. Mas, gente, eu não me olhava no espelho. Tem momentos aqui que tem foto do meu marido, da minha filha, mas não, eu não tenho fotos. Anos e anos. Eu não tenho registros da minha imagem. Pra vocês terem ideia,
do quanto eu não me gostava, quanto eu me odiava. Então esse é um conselho extremamente importante porque a imagem importa. A imagem é o que você transmite para as pessoas. A forma como você cuida de você, a forma como você nutre a sua mente, o seu espírito. A questão espiritual ela é muito individual. Então, cada um vai saber o que é melhor para nutrir o seu espírito, a sua alma, seja com um devocional, uma meditação, enfim. Você vai saber o que é melhor para você. Dentro da sua individualidade, você vai entender o que é melhor para você. Então, vamos recapitular. Conselho número 1, seja egoísta, não negocie o que é prioridade para você. Não seja um impulsionador dos demais enquanto você vai ficando para trás. Número 2, trabalhe a sua imagem, sua autoestima. Não se deixe para depois. Não vai se colocando em segundo, terceiro lugar. Sempre trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua imagem para você. Se ame, se goste, tenha o seu brand premium, tenha o seu momento só para você, only girl, only boy, enfim. Mas tenha esse momento para você. Conselho número 3, não tenha vergonha de mudar de opinião. Aqui a gente não vai falar sobre ser volátil, tá bom? Sobre você falar uma coisa aqui pro fulano, virar as costas e falar outra coisa pro ciclano. Não é sobre isso. É sobre amadurecimento, sobre mudança de perspectiva. Hoje a Paola de 30 tem a mesma opinião da Paola de 20. E isso é natural. Então, é sobre essa questão. Não faz sentido a Paola de 50 ter a mesma perspectiva que a Paola de 20. E assim é com você. É natural, é um amadurecimento. Então não tenha vergonha de você mudar de perspectiva, mudar de opinião, porque isso faz parte. E tenha consciência e firmeza com relação a isso. Porque vira e mexe, fulano, ciclano, fala, ah, mas você não pensava assim? Você não pensava assado? Sim, mas hoje eu penso diferente. Talvez você consiga argumentar, talvez você nem perca tempo, porque muitas vezes nem vale a pena você perder tempo. Mas não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha medo de mudar de perspectiva, isso faz parte do amadurecimento. Esse é um conselho número 4. E é um conselho um tanto polêmico, mas ele é muito mais voltado para as mulheres. Eu não sei se vão ter homens que vão acompanhar aqui, mas esse é um conselho bem voltado para a mulher. E é um conselho que eu gostaria muito de ter recebido. Tenha tesão pelo dinheiro. Goste do dinheiro. Goste de fazer dinheiro. Goste de falar sobre finanças. Estude sobre finanças. Estude sobre negócios, sobre empreendimentos. A mulher, ela precisa quebrar esse padrão de que mulher é boazinha. A mulher não precisa entender de dinheiro. A mulher não precisa gostar de dinheiro. A mulher precisa. A mulher e o homem. Mas o homem, quando ele gosta de falar sobre dinheiro, ele gosta de falar sobre negócios, e isso e aquilo, ele é visionário. Nossa, esse cara tem visão. Esse cara, ele tem um feeling para negócios. Agora, se uma mulher gosta de falar sobre dinheiro, se uma mulher gosta de falar sobre finanças, poxa, é interesseira. Essa aí é gananciosa, não é nem ambiciosa, hein? Porque a ambição é uma coisa muito boa, é uma virtude. Nós precisamos ser ambiciosos na vida. Mas aí ela já recebe um estereótipo de interesseira. Ela só pensa em dinheiro. E temos que pensar em dinheiro. A gente não vive num mundo de fantasia. Ninguém sobrevive de amor. Ninguém sobrevive de ar. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Eu concordo, não traz felicidade. Mas é um recurso. Dinheiro é recurso e a gente não pode ser hipócrita em viver da forma como a gente vive e dizer que o dinheiro não é um facilitador. Ah, ele não traz felicidade. É verdade. Mas se eu precisar de um especialista, se eu precisar de um remédio, se eu precisar de algo, ele pode me ajudar. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia com relação ao dinheiro. E nós vamos falar bastante sobre dinheiro aqui, porque eu percebo quão importante a gente falar sobre dinheiro, principalmente voltado para a mulher. Falar sobre negócios, dinheiro, essas coisas para a mulher é extremamente importante, tirar esse estereótipo de que a mulher precisa ser só boazinha. Ela precisa entender só de dicas de casa. Não, ela pode entender de dicas de casa e fazer dinheiro com dicas de casa. A gente vê aqui diversos canais de mulheres que monetizam fazendo a rotina de casa, daily vlog. E é exatamente isso que tem que ser. Monetizar. Fazer dinheiro. A mulher precisa ser independente. Independente se ela é solteira, divorciada ou se ela é casada, ela precisa
ter o seu dinheiro. Você ser independente financeiramente faz com que você não se prenda a situações que às vezes você fica só por não ter para onde ir. Porque isso acontece de mulheres simplesmente não ter para onde ir, não ter recursos e ela ficar presa em uma situação. Porque ela não tem escolhas. Então, não abra precedentes para esse tipo de situação acontecer com você. Isso serve para homens também, tá? Mas principalmente voltado para mulheres. Sejam independentes, gostem do dinheiro, amem o dinheiro. Gente, o dinheiro é recurso. O dinheiro é recurso. Então, quarta dica dada. A última dica é um apanhado de tudo, mas ela também é importante. Porque se você esquecer as outras 4, se você lembrar o quinto conselho, você já vai lembrar de todas as outras. Tome as rédeas da sua vida. Não entregue por nada, ninguém, nenhum motivo nesta terra as decisões da sua vida. Como assim, Paola? Qual que é o nosso ativo mais precioso hoje? O nosso tempo. E o nosso tempo faz parte do quê? Da nossa vida. Então, se você abrir mão da sua vida, abrir mão da sua decisão, da sua tomada de decisão e começa a tomar decisões de acordo com a decisão de fulano ou de ciclano, você está abrindo mão da sua vida. E se você abrir mão da sua vida, você deixa de ter um rumo próprio. Você vai abrindo mão da sua opinião. E aí daqui a pouco você está abrindo mão de se cuidar, daqui a pouco você está abrindo mão de ter seu próprio dinheiro, daqui a pouco você está abrindo mão de ter todos os seus sonhos, de realizar os seus desejos. E quando você se vê, você já está tomada por uma rotina que você nem sabe como você chegou lá. Então, por nada, por nenhum motivo qualquer, não abra mão da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Saiba para onde você quer ir. Não é fácil a gente ter uma direção, mas tenha um objetivo. Por nada nem ninguém. Não solte as rédeas da sua vida. Seja firme, segura daquilo que você quer. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu converso sobre isso com ela muitas vezes quando a gente tá indo pra escola. Olha o sino aqui. Deixa o sino tocar. Terminou. Eu tenho uma filha de 10 anos, continuando. Tenho uma filha de 10 anos. E muitas vezes eu levando ela pra escola, porque hoje eu tenho esse privilégio, graças a Deus, em poder levar minha filha pra escola, eu converso sobre isso com ela. Ela tá numa idade muito de amizades, né, e tal. Então, às vezes ela conta algumas situações e eu sempre fortaleço isso nela. Filha, você precisa ter a sua opinião. Você toma a sua decisão. Acontece que na sua vida quem manda é você. Isso serve para todo mundo. Gente, esse é um conselho extremamente precioso, tá? Pega o ouro que tá transbordando aqui. A sua vida, você não pode entregar de bandeja para nada nem ninguém. Nem que seja pro acaso. Ai, cansei, não quero mais saber. E deixa a vida pra lá. Não. Sabe por quê? Depois, quando você se der conta, já terão passado 5, 10, 15 anos. E aí não tem mais volta. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, quanto antes você conseguir compreender isso, a importância de ter as rédeas da sua vida, menos dores de cabeça, se eu posso usar essa palavra, você terá. Nesse sentido, né? É muito decepcionante, talvez, você pensar, poxa vida, mas eu não posso confiar em ninguém, não posso me dedicar a ninguém. Não é sobre isso. Você se dedica para quem você quiser, mas em primeiro lugar é você. Eu acho que essa pode ser a parte principal. Você. Você é o seu ativo principal. Bom, esses foram 5 conselhos egoístas que eu quis trazer para vocês hoje. São coisas bem básicas, mas que eu confesso para vocês que para eu colocar em prática foram bem difíceis, tá? Falar é muito fácil. Depois que a gente começa a colocar e começa a aprender a colocar isso em prática e trabalhar, é bem mais fácil. Mas eu confesso que no início foi bem trabalhoso. Não foi fácil, principalmente a parte de ser egoísta, não negociar coisas que são importantes para mim. E a questão da autoimagem, gente. Eu vou falar, até comentei sobre isso no começo do vídeo, mas eu vou falar sobre autoimagem aqui. Porque foi um aspecto que me pegou durante muito tempo.
Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigada se você acompanhou esse vídeo. Talvez ele tenha ficado meio bagunçado, tenha me perdido um pouco, mas foi a minha primeira vez gravando aqui pra vocês. Então, de qualquer forma, eu sou muito grata, muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.